Hoje estamos com programação um pouquinho diferente. Já sabia que teríamos muitos irmãos fora, né? Estamos vendo a ausência de vários viajando, retiros, em outras situações, mas estou feliz porque ainda assim temos um bom grupo de irmãos que não foi para o carnaval, né? Vieram para ouvir a palavra do Senhor. Por causa da situação que estamos no carnaval, esse festival da carne, da contaminação, que é a maior festa aberta de tributo aos prazeres da carne no mundo inteiro, pensei que deveríamos hoje considerar um pouco sobre esse tema, carne, a nossa luta contra a carne, como nós podemos vencer a carne, como nós podemos ser vitoriosos diante das paixões do mundo, dos apelos da nossa carne, diante das estratégias que o inimigo coloca diante de nós. Felizmente, talvez nesse momento e nesses dias, vários servos do Senhor não resistirão aos apelos da carne. Estarão cobiçando, talvez mesmo que à distância, mas cobiçando nos seus corações aquilo que a Bíblia diz, o que eles fazem em oculto só referia à vergonha. Por que essa luta? Existe esperança para que nós possamos viver vidas santas e conseguir vitórias sobre a carne. Pensando nisso, gostaria de meditar com os irmãos, parando a nossa sequência de Apocalipse, infelizmente, voltaremos depois, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, para um texto extremamente conhecido e citado, mas um texto tão rico para nos ajudar nesse tema da nossa luta contra a carne. Estou dando o título dessa pregação: Poder para vencer a carne. Poder para vencer a carne. Não é uma boa notícia? Existe poder para vencermos a carne. Vamos ver isso na palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, mas vamos concentrar nos versos 16 a 24. Gálatas 5,13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Oremos. Senhor nosso Pai, abre os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor exponha ao nosso coração e ao nosso espírito
os tesouros infinitos da sabedoria divina contidos nessa parte da Sagrada Escritura. Ó Senhor, faz com que essa palavra alcance cada coração na sua necessidade. Damos graças pela promessa de que a Tua palavra não volta vazia. Damos graças porque estamos seguindo e servindo a um Deus soberano, que já sabia desde a eternidade passada quantas pessoas estariam aqui, quem seriam essas pessoas, e que sabia que esse texto seria exposto perante esses corações. Só podemos crer, Senhor, que Tu queres fazer uma grande obra por meio dessa palavra. Que assim seja, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder para vencer a carne. O carnaval mostra o poder destrutivo da natureza pecaminosa. Rapidamente, no momento em que se libera a carne de todas as suas restrições, a iniquidade chega a níveis insuportáveis. E toda a imundície que se abriga no coração do homem natural vem à tona rapidamente. O resultado disso é violência, embriaguez, prostituição e morte. O poder do pecado sobre todo pecador é simplesmente incrível. É uma força, é uma lei, como vimos na escola bíblica dominical. Mas o que dizer do efeito do pecado na vida dos que foram iluminados, provaram a boa palavra de Deus, experimentaram os poderes do mundo vindouro, foram iluminados pelo Espírito Santo? Como podem esses existir ou resistir aos apelos da carne, do mundo e do diabo? A Bíblia ensina que uma vez regenerados, nós recebemos uma nova natureza. Os salvos recebem, portanto, poder para resistir ao pecado. Mas isso não significa que a velha natureza foi eliminada. E esse é o grande dilema. Temos recebido a nova natureza, mas até o último dia da nossa vida, até o dia em que encontrarmos com o Senhor, estaremos lutando porque a velha natureza continua em nós. O coração continua enganoso e desesperadamente corrupto. Temos realmente esse grande dilema. Como é possível viver a parte da contaminação do mundo se ainda temos uma natureza velha contaminada e na nossa carne não habita bem algum, como Paulo mesmo diz? Como viver e agradar a Deus se o pecado tenazmente nos assedia? Para responder essas perguntas, poderíamos ir a várias partes do Novo Testamento. Em Colossenses, Paulo trata disso. Hebreus tem um tratamento longo sobre a nossa luta com o pecado, mas dessa vez vamos pensar na epístola aos Gálatas. A epístola aos Gálatas apresenta o dilema do legalismo. Esse é o tema abordado por Paulo. Alguns judeus convertidos ou simpatizantes do Evangelho não concebiam que um pecador pudesse ser salvo sem participar no processo de salvação. Para eles isso não podia acontecer. Como algumas pessoas nos nossos dias, que às vezes você apresenta o Evangelho e diz: olha, o Evangelho é um presente, é um dom da graça de Deus, a salvação é Deus que dá, você não tem que se esforçar por ela, é algo que o Senhor traz gratuitamente. E quantas vezes a pessoa olha para a gente e diz assim: não pode ser, a salvação é uma coisa boa demais para ser recebida de graça. O homem simplesmente não concebe a possibilidade de ser salvo exclusivamente. Ele quer participar, ele quer de alguma maneira contribuir, porque no fim ele quer de alguma maneira participar da glória da salvação. Então os judaizantes, eles não entendiam como é que alguém podia ser salvo sem participar do processo de salvação. O que eles faziam então? Eles recorriam a alguns preceitos e práticas do judaísmo, entre essas especificamente a prática da circuncisão, como uma obra que deveria ser feita a fim de completar o processo da salvação. Entre outras coisas, uma das razões para esse requerimento era o fato de que os judaizantes imaginavam, veja o raciocínio, tem até uma certa lógica, eles imaginavam que, se fosse pregado que a salvação é pela graça de Deus à parte das obras humanas,
Isso iria liberar os pecadores para se entregar a toda a iniquidade. O salvo, então, iria raciocinar da seguinte maneira: já que a salvação é um dom de Deus, não se perde, eu não preciso fazer nada, então eu estou livre para pecar. Esse era o raciocínio que eles tinham, essa era a razão porque eles não concebiam, e porque alguns hoje não concebem ainda a salvação pela graça como a Bíblia ensina, porque eles acreditam que se nós liberarmos as pessoas do esforço para a salvação, eles vão se entregar ao pecado. É um engano completo, desconhecimento, como Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas os judaizantes pensavam assim: a pregação da salvação pela fé somente vai liberar para o pecado. Se eu não tenho com que me esforçar para a salvação, e se tudo o que preciso é crer em Cristo, e isso vai me dar segurança eterna, isso não seria um incentivo para uma vida pecaminosa? Alguns pensam que sim, eles achavam. A preocupação deles até que tem um valor, tem uma certa lógica, vamos dizer. E ainda hoje essa doutrina bíblica da salvação pela fé somente perturba a muitos. Por isso os cristãos estão sempre correndo o risco de cair no extremo do legalismo, de acrescentar normas, regras e obras para a salvação. Por outro lado, ao outro extremo, esse não é o nosso, o legalismo muitas vezes não é o nosso extremo. O nosso extremo é o extremo da licenciosidade, é o extremo da libertinagem. Às vezes descansamos excessivamente na doutrina bíblica da salvação pela graça e achamos que exatamente porque é pela graça, eu não tenho que me esforçar para a santificação, eu não tenho que renunciar ao meu eu não tenho que dizer não às paixões da carne. Cristo me salva de qualquer maneira, eu vou entrar no céu, como alguns dizem, eu só quero cruzar a linha, não interessa, não estou interessado em coroas, em galardões, passei na linha, está ótimo, é isso que eu quero. O problema é que esse raciocínio aí não combina com o raciocínio das Escrituras. Realmente, às vezes nós caímos no outro extremo, querer tirar dessa doutrina o que ela não ensina. Quando pensamos assim, e infelizmente muitos pensamos, a velha natureza ganha força e passamos a viver vidas derrotadas, mundanas, incapazes de refletir a glória de Cristo, negando a nossa vocação de sermos luz e sal nesse mundo pervertido. Pensando nisso, irmãos, gostaria de meditar em Gálatas capítulo 5, tentando aprender o ensino de Paulo sobre o poder que está à nossa disposição para vencer a carne. Esse poder existe. E saber que existe poder para vencer a carne é uma notícia maravilhosa. Há possibilidade, sim, de sermos crentes vitoriosos. Nós não estamos mais escravizados ao pecado. Nós temos ainda que lutar com a presença do pecado, mas não precisamos agonizar sobre o poder do pecado. Existe sim meios no Santo Evangelho para nos libertar e nos dar vitória contra o pecado. A pergunta que tentaremos responder é: como podemos vencer a força da carne que nos arrasta para o pecado? Resposta é essa: viver na dependência do Espírito Santo é o segredo para vencermos a carne. Viver na dependência do Espírito Santo é o segredo para vencermos a carne. Por quê? Duas respostas baseadas em Gálatas 5, a partir do 16. Primeiro, porque vivendo na dependência do Espírito, podemos fazer oposição à carne. Vivendo na dependência do Espírito, somos capazes de oferecer alguma resistência a essa velha natureza que habita dentro de nós. Fazer oposição à carne é o grande dilema do crente. A carne nos faz inimigos de nós mesmos. É uma força que domina o nosso ser, sendo contrária à verdade que nós conhecemos. Lembramos do testemunho de Paulo em Romanos, que várias vezes ele diz: eu quero fazer o bem, eu sei o que agrada a Deus, mas quando eu tento fazer o bem, de repente termino fazendo o mal que eu não quero.
E com isso eu entendo que além da minha mente, da lei da minha mente, existe uma outra lei, uma outra força habitando nos membros do meu corpo, que me arrasta para aquilo que conscientemente eu não queria. Termino fazendo o mal que eu não quero, ao invés do bem que eu quero. É como se houvesse duas pessoas vivendo dentro no mesmo corpo, duas cabeças, uma batalha intensa. Realmente, irmãos, quando o Espírito Santo nos ilumina e quando nós somos comprados pelo sangue de Cristo, inicia-se dentro de nós esse dilema, sim. E alguém que diz crente não vive esse dilema, alguma coisa está estranha. Porque a nova natureza, esse princípio divino trazido pelo Espírito Santo, vai começar a reagir contra o pecado. E dentro de nós vai surgir uma batalha. Vamos realmente enfrentar um dilema interno. O apóstolo Paulo nos ensina que se nós vivermos na dependência do Espírito, nós poderemos fazer oposição a essa força destrutiva da carne. Aqui nós aprendemos nos versos 16 a 18, que se vivermos sob a direção do Espírito Santo, poderemos ter vitória na luta contra a carne, porque o Espírito nos impede de satisfazer o desejo da carne. Olha o verso 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito. Temos um verbo no imperativo, uma ordem forte. Andar naturalmente significa viver, constantemente viver no Espírito, e o resultado é: jamais satisfareis a concupiscência da carne. A dependência do Espírito nos dá condições de fazer oposição à carne. Quando a nossa força contra a carne é pequena, e quando a carne está ganhando a batalha espiritual do nosso coração, é sinal de que nós não estamos dependendo do Espírito Santo de Deus. Não estamos vivendo guiados por Ele. Podemos saber da sua existência, podemos até tê-lo como selo da nossa redenção, mas provavelmente Ele estará entristecido dentro de nós e não está fazendo a obra da santificação que Ele pode fazer. O Espírito é quem nos impede de satisfazer aos desejos da carne. A palavra concupiscência tem um significado interessante. Concupiscência significa um desejo forte. Às vezes é usado no sentido negativo, mas pode ser usado também no sentido positivo. Mas quando a frase é concupiscência da carne, significa os desejos fortes, incontrolados e poderosos da velha natureza dentro de nós. Uma força terrível que batalha dentro do nosso coração, tentando nos fazer viver de modo contrários à lei do Senhor. Concupiscência, portanto, são os desejos fortes, e as concupiscências da carne são as paixões fortes e controladoras que a nossa carne possui. O Espírito Santo, portanto, nos dá condições de nos livrarmos da obrigação de satisfazer aos apelos da carne. A palavra satisfazer, no versículo 16, pode ser traduzida como obedecer, completar, fazer acontecer, levar a um ponto final ou até pagar um tributo. O Espírito Santo nos dá a condição de não ter que pagar um tributo à carne, de não ter que completar a obra que a carne quer iniciar dentro do nosso coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Muitos vivem vidas cristãs derrotadas, porque tentam vencer o pecado na sua própria força, na sua própria disciplina, nas suas normas religiosas. Não vão conseguir absolutamente. Note que nós não temos promessa de que não seremos apelados, que não seremos tentados, mas poderemos interromper o curso da tentação. Não é pecado ser tentado, o pecado é ceder à tentação. O nosso Senhor foi tentado, e a Bíblia diz, Ele foi tentado mais do que todos nós. Ele experimentou tentações que nós nunca iremos experimentar. Ele foi tentado em todas as coisas, nunca nenhum de nós vai ser tentado em todas as coisas. Mas Ele interrompeu o curso da tentação, aplicando a palavra de Deus, dependendo do Espírito do Senhor. E por causa disso, Ele é competente para compreender as nossas lutas
e para nos socorrer quando somos tentados. Hebreus capítulo 4, olhemos esses versículos, capítulo 4, versos 15 e 16. A palavra de Deus fala sobre esse ministério maravilhoso de empatia que o Filho de Deus tem para conosco. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. É uma expressão para uma autoridade religiosa que diz que é o sumo pontífice, o sumo sacerdote. Sumo pontífice é Cristo Jesus. Ele é o único que faz a ponte entre nós e o Pai. E aqui o texto diz: tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós junto ao Pai, nos motiva a ficar firmes na nossa confissão. Ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Veja que promessa, irmãos. Se nós temos tal sumo sacerdote, se nós temos um intercessor que experimentou todas as tentações e piores ainda que nós enfrentamos, se ele está junto ao Pai intercedendo por nós e garantindo a sua graça eterna, o escritor diz: portanto, acheguemo-nos a ele confiadamente. Nós não estamos sozinhos. Cheguemo-nos a ele confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Dependendo do Espírito Santo, seguindo o exemplo de Cristo, nós podemos parar o curso de apelo à satisfação da carne. Andai no Espírito e jamais completareis a obra da carne. A tentação está lá, a velha natureza continua, os apelos virão, mas o Espírito Santo nos dá condições de parar esse processo antes que o pecado se consuma. Verso 17 diz que o Espírito nos controla com desejos santos. Porque a carne, verso 17, Gálatas 5, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse versículo nos diz que o Espírito nos controla com desejos santos. Não dá para ver a palavra desejo aí, porque foi traduzida como milita, mas na verdade na língua original esse verbo militar é a mesma palavra para desejar, para a palavra concupiscência no verso 16. Então, na verdade, literalmente está dizendo: a carne deseja contra o Espírito. A carne tem paixões fortes e descontroladas que são contrárias aos desejos do Espírito. E o Espírito tem desejos fortes que são contrários aos desejos da carne. É isso que Paulo está dizendo. Se o Espírito Santo está nos conduzindo, ele realmente vai nos controlar, trazendo ao nosso coração a vitória dos desejos santos, reprimindo o ímpeto do desejo pecaminoso e fazendo prevalecer o desejo do Espírito, que é um desejo para aquilo que agrada a Deus. Se o Espírito está nos controlando, aplicando a palavra ao nosso coração, seremos impelidos para longe dos desejos da carne. É simplesmente impossível, fora de cogitação, imaginar um crente em Jesus Cristo controlado pelo Espírito, que ao mesmo tempo está sendo controlado pela carne. As duas coisas não combinam, é positivo e negativo, são forças estranhas. Se eu estou andando no Espírito, os desejos da minha carne não vão prevalecer. Se a palavra de Deus está sendo aplicada pelo Espírito Santo à minha vida, as trevas dos desejos pecaminosos serão expulsas, não vão prevalecer no meu coração. Como dizia o velho pregador,
ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Mas os dois nunca estarão juntos. Se eu guardo a palavra de Deus no coração, se o Espírito Santo aplica essa palavra no meu coração, o pecado não vai prevalecer. O salmista dizia: escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Simplesmente não conseguimos suportar o domínio do pecado, irmãos, quando a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito, está controlando a nossa vida. Certa vez um irmão estava me compartilhando como ele notava uma diferença, por exemplo, no trânsito, quando ele saía, que antes de sair ele tinha gastado um tempo lendo a Bíblia e orando. Quando eu tenho tempo orando, lendo a palavra de Deus, meditando, e um tempo de oração, eu dirijo diferente. Eu não saio no trânsito do mesmo jeito. Óbvio, porque o Espírito Santo estava aplicando há poucos momentos a palavra à sua alma. E essa palavra vai modificar o seu comportamento, vai reprimir os desejos da carne, vai trocar os seus vocabulários, vai mudar o seu ímpeto egoísta de querer sempre o primeiro, vai vencer o seu egoísmo de nunca querer receber algo desagradável, destruir esse ego no seu coração. E alguém que tem isso vai ser um motorista paciente, vai suportar os erros, as barberagens dos outros, sem dizer palavrão, sem se exasperar, sem deixar o outro surdo com a buzinada que só falta matar o coitado, porque o Espírito Santo vai agir no nosso coração. O desejo da carne será reprimido. Está dirigindo mal, está estressado, leia a palavra, medite, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida e você será um melhor motorista. Talvez vai até levar menos multa, tem até essas bênçãos aí. O Espírito Santo controlando a nossa vida, ele nos liberta do legalismo, ele nos dá um cristianismo autêntico que não depende da nossa própria força. Verso 18 diz: mas se sois guiados, dirigidos pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa é uma grande bênção, irmãos, pois a glória da fuga do pecado será toda dada ao Senhor. Não foi a minha disciplina, não foi o meu desejo, foi Deus agindo em mim, que conseguiu me fazer resistir ao pecado, que conseguiu fazer com que os desejos do Espírito prevalecessem sobre os desejos da carne. Isso é óbvio, nós que andamos, somos crentes em Cristo, tentamos viver para o Senhor, a gente entende isso. Quantas vezes você olha a sua história, as experiências, e você pode dizer: não fui eu, não foi por mim, se dependesse de mim as coisas sairiam diferentes. Só pode ter sido o Espírito de Deus agindo na minha vida, só pode ter sido. Eu nunca imaginei reagindo daquela maneira. O meu desejo, o meu pensamento, o meu plano era sempre fazer assim, mas de repente eu me vejo agindo na outra direção. O que foi que aconteceu? O Espírito de Deus reprimindo o desejo da carne e nos colocando os nossos pés no caminho da justiça, apontando o caminho que agrada ao Senhor, não a nós, não a nossa carne. Algo que Deus faz, e Paulo diz: se sois guiados pelo Espírito, não é uma coisa de lei, não é norma, não é autodisciplina, é Deus agindo em você. O legalismo, portanto, não vai prevalecer. Reconheceremos que foi o Espírito de Deus que nos fez vencer o pecado. Não ficaremos iludidos no farisaísmo que tantas vezes nos domina. O farisaísmo, meus irmãos, é algo perigoso e o legalismo está sempre rondando o nosso coração e a nossa vida. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa vida cristã não seja vivida na base de normas, de leis, de disciplina pessoal, por causa da nossa reputação, mas que seja uma vida santa, porque o Espírito de Deus está produzindo a santidade, porque os desejos da carne estão sendo reprimidos pela ação de Deus, e não apenas por causa da reputação que eu tenho que preservar, não por causa da posição que eu tenho, não por causa daquilo que as pessoas vão pensar de mim, não,
por causa da ação do Espírito de Deus. Porque quando nós queremos viver de uma maneira agradável ao Senhor na nossa própria força, um dia a casa cai, um dia esse castelo exterior vem abaixo, porque nenhum de nós consegue reprimir a carne todo o tempo. Nós não temos força para isso. Por isso precisamos ter muito cuidado. Acompanhei a história de um homem que vivia lutando com o pecado na sua própria força. Ele tinha uma posição a defender, ele tinha vergonha do que poderia acontecer se o seu pecado fosse revelado, mas ele não buscava o Senhor. Ele ficava lutando na sua própria força e morto de cansado. Ele não conseguia, era um dia de vitórias e 2 de queda. Era sempre tentando fugir, se esconder. Até que um dia, sabe o que aconteceu? Ele, não suportando o peso dessa norma de fuga e de tentar esconder o seu coração pecaminoso, para ter um pouco de paz, ele raciocinou o seguinte: já que eu não vou conseguir mesmo, então eu vou me entregar ao pecado. Já que eu não tenho forças para vencer essa tentação, então é melhor eu me entregar. E se entregou, infelizmente. E o final foi muito triste e muito trágico. Alguém que quer viver e agradar ao Senhor na base da lei, das suas normas, da sua disciplina, um dia não aguenta, porque é muito pesado. A carne tem uma força intensa. Quando o Espírito de Deus age em nós, é suave. Nós conseguimos reprimir o ímpeto da carne, mas isso suavemente, porque é obra de Deus agindo no nosso coração. Se vivemos na dependência do Espírito, teremos poder para vencer a carne. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda a fazer oposição à carne. E, em segundo lugar, porque o Espírito nos ajuda a produzir os frutos de justiça. A sequência do nosso texto vai falar sobre os frutos. Verso 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Os irmãos observam rapidamente essa lista. Entre esses pecados, tem muitos que nós chamaríamos, como o autor que estudamos um tempo, os pecados respeitáveis, né? Somos às vezes cuidadosos, por exemplo, com feitiçaria. Não, nenhum de nós está sendo tentado à feitiçaria. Somos muito cuidadosos com a idolatria, talvez. Temos uma atenção muito grande quanto à prostituição, mas não lutamos contra a inveja, por exemplo. Não lutamos contra a facção. Não lutamos contra as divisões no corpo de Cristo, contra a inveja. Estão na mesma lista, irmãos. Nós selecionamos os pecados que nós achamos graves e resolvemos conviver com outros. Um abismo chama outro abismo sempre. Não interessa o tamanho e o impacto do pecado. Se você vive costumeiramente com pecado na sua vida, ele vai gerar outros pecados. Pode ter certeza. Essa raiz contaminada não fica só, ela se reproduz no nosso coração. Então, a primeira coisa a observar, note que nessa lista tem coisas sérias, mas tem coisas que nós achamos leves, mas não são. São obras da carne. São negação do poder do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos ter cuidado com a classificação. O Espírito Santo vai nos ajudar na batalha interna da santificação e vai nos ajudar a produzir boas obras. Nada há no nosso coração que não venha a ser manifesto. Vai se manifestar de alguma forma. Mas se o Espírito Santo está agindo em nós, em primeiro lugar, ele vai nos ajudar a produzir frutos de justiça, porque nos dará condições de negar as obras da carne. Negar as obras da carne. Paulo diz, ora,
verso 19: as obras da carne são conhecidas, são manifestas, elas se apresentam, não há como conviver com a impureza sem ela se manifestar. É uma triste, doce ilusão achar que o pecado vai ficar abrigado no coração. Jesus avisou: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós temos que ser honestos diante do Senhor, porque os olhos do Senhor já estão vendo o que há dentro de nós. Nós enganamos os homens, mas não enganamos o Deus Santo, o juiz de toda a terra, a quem um dia teremos que prestar contas até das nossas palavras. As obras da carne são conhecidas e são manifestas diante do Senhor e serão manifestas diante do mundo, porque o pecado vai manifestar-se nas nossas obras. Quais são essas obras? Paulo faz uma relação delas. Prostituição significa imoralidade sexual de um modo geral. Não pense que Paulo está falando simplesmente de prostituição num sentido mais grosseiro, como às vezes nós queremos classificar, mas a palavra aqui descreve qualquer ato de imoralidade, qualquer ato contrário à norma moral do Senhor. Depois ele fala de impureza, uma palavra genérica também que descreve imundícies no sentido geral. Depois ele fala de lascívia. Todos nós sabemos o que é lascívia. Todos nós estamos observando o nosso país agora, por exemplo, entregue à lascívia, a sensualidade. Festa do carnaval é a festa da lascívia. O nosso povo é atraído, é fisgado por isso. Infelizmente, o nosso país é conhecido pela sua sensualidade. O apóstolo Paulo depois descreve na lista o pecado de idolatria. Idolatria. O que é a idolatria? Não pense que Paulo está imaginando ídolos de madeira, de gesso ou de ouro que você vai ter na sua casa. Essa é uma forma de idolatrias, mas há muitas outras formas de idolatria, e muitas vezes os deuses que competem pelo domínio do nosso coração não são deuses que se manifestam de maneira concreta por meio de estátuas ou outras coisas. Esses deuses podem ser a nós mesmos. Qualquer coisa, qualquer pessoa, para onde você corre para encontrar sossego, conforto, esperança e paz, essa coisa, essa pessoa é Deus na sua vida, seja o que for. E se você não encontra no Senhor esse conforto, essa paz, esse sossego, essa esperança, é porque tem um outro Deus a quem você está prestando culto. Você vive em função de um ídolo que pode ser você mesmo. Por isso o apóstolo Paulo coloca o pecado de idolatria. Em seguida ele fala de feitiçarias, magia, alucinação, encantamento. Interessante que essa palavra tem a mesma raiz de onde se deriva a palavra farmácia, farmacopeia ou drogaria. É bem interessante isso. Era uma palavra utilizada às vezes, por exemplo, para a administração de remédio, de droga. Aparece em Apocalipse também, no tempo da tribulação, dando a entender que esse tipo de alucinação, esse tipo de descontrole que vai tomar conta das pessoas, tem uma relação com substâncias alucinógenas, que geram esse tipo de comportamento de alguém que está enfeitiçado, de alguém que está sob o poder de um espírito maligno. Feitiçarias está na lista das obras da carne. Em seguida, o apóstolo Paulo menciona inimizades. Inimizades pode ser traduzido como ódio ou qualquer forma de retaliação. Próximo é porfia. O que é porfia? Exasperação, briga, contenda, luta. Qualquer pessoa que tem esse tipo de comportamento está praticando essa obra da carne. Em seguida ele fala de ciúmes.
Inveja ou zelo exagerado. Interessante que a palavra original é a mesma raiz da palavra zelo. Às vezes é traduzido como ciúme e às vezes é traduzido como zelo. Quando esse zelo é exagerado, fora da medida, passando para uma ideia de possessividade, deixa de ser zelo e passa a ser ciúmes. Então o apóstolo Paulo diz: ciúmes é obra da carne. E nós muitas vezes convivemos com ciúme, com inveja. Expressamos isso por meio de explosão ou de sentimentos de vingança. Em seguida, depois de ciúmes, ele fala de quê? Iras. O que é iras? Fúria intensa, descontrolada. Alguém que não controla o seu espírito, chamado pavio curto, né? Que alguns dizem: não, mas é porque eu tenho o pavio curto. Não existe a expressão na Bíblia pavio curto, existe a expressão ira. O iracundo, que é um tolo em Provérbios. Então, se você quer dar um nome melhor para você, diga assim: eu sou um tolo. Pronto, aí resolveu bem. Eu duvido que qualquer um de nós vai descrever a si mesmo com essa palavra. Mas ira fala de fúria intensa. A próxima é discórdia. Discórdia significa ambição ou hostilidade. Esse é o significado da palavra. A próxima é qual? Dissensões. Significa divisão ou sedição. Promover partidos no meio do povo de Deus. Próxima palavra, facções, também com sentido de partidarismo, muitas vezes por motivos religiosos. Próxima, invejas, desejo malevolente, cobiça. Próxima, bebedice, forte embriaguez. E a próxima, glutonaria. Na verdade, a palavra glutonaria pega apenas um sentido da palavra original, porque Paulo está falando, na verdade, é de orgia. Dentro dessas orgias no Império Romano, como por exemplo, orgias que as pessoas se reuniam para festejar o deus Baco, que era o deus do vinho, entre as suas práticas estava a glutonaria, o excesso de comida, era um dos prazeres exagerados dessas festas. Então Paulo está falando, na verdade, de orgias, como aquelas nas festas das divindades romanas. Como eu disse, observe que nessa lista estão pecados que nós diríamos respeitáveis, com os quais nós convivemos tranquilamente. Às vezes estamos sendo dominados, por exemplo, por inimizade. Não somos amigos uns dos outros. E às vezes não só não somos amigos, somos inimigos uns dos outros. E convivemos tranquilamente sendo inimigos de um irmão em Cristo. De onde vem isso? Vem da nossa carne. Às vezes nos deleitamos em causar porfias, divisões, facções. Jogamos uma coisa para que um irmão tenha problemas com outro. De onde vem isso? Isso vem da nossa carne. Isso significa que o Espírito do Senhor não está agindo na minha vida. Precisamos compreender que Paulo diz, e ele termina essa lista dizendo: a respeito dessas coisas, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo não está dizendo que se você tiver um problema pontual de descontrole, de ciúme, de inveja, de impureza, que você vai perder a sua salvação e que no céu não entrará nenhuma pessoa que cometeu um ato de impureza. O que Paulo está falando é o que João diz: aquele que vive em pecado, aquele que é nascido de novo, ele peca, mas ele não vive em pecado. João diz: o que habita nele é a divina semente. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O grande problema é quando um desses pecados ou vários fazem parte da minha vida e não são coisas ocasionais, são normais. Eu vivo com isso. Se isso é parte do que você é, se isso descreve o seu caráter, o seu comportamento, preste atenção no que Paulo diz: não herdarão o reino dos céus os que vivem na prática de tais coisas.
Importante observar isso. As obras da carne vão identificar os perdidos. Mas por outro lado, irmãos, o Espírito Santo vai nos ajudar a produzir o fruto de justiça pela manifestação do seu próprio fruto, que é composto de várias facetas. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Todos conhecemos bem o que significa. Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Depois, a segunda parte, lembre que não são os frutos, não é plural, é singular. O fruto do Espírito é um fruto só com 9 partes, vamos dizer assim. Amor, depois o quê? Alegria, depois paz. O que significa viver em paz? Significa não ter preocupação? Significa não ter dificuldades na vida? Não. Significa viver sem preocupação, descansar na soberania do Senhor, ter paz naquilo que Deus é e que está fazendo, independente das lutas. Lutas virão sempre. Alguém que vive em paz está nessa condição porque não tem problemas na vida. Até os pecadores vivem assim, não precisa ter o Espírito Santo. Se eu não tenho nada, nenhum problema na minha vida, não é difícil estar em paz. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que não depende das circunstâncias. Independente da situação em que nós estivermos, nós não estaremos preocupados. O Senhor estará conosco. Salmo 46, por exemplo, é um salmo que nos ajuda a entender um pouco o que é a paz. Dê uma olhada no Salmo 46. Salmo lindíssimo. Desde há muito tempo tenho como salmo predileto. Salmo 46 diz: Deus é o nosso o quê? Refúgio e fortaleza. Olha isso. Refúgio e fortaleza. Fortaleza geralmente eram prédios construídos sobre rochas para proteger, por exemplo, a costa, né, de uma ilha, de uma terra que pertencia a algum principado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é refúgio, mas ele não está dizendo que não teremos tribulações. Ele só é refúgio porque ele nos guarda na tribulação. Se não tivesse tribulação, não precisava de refúgio. Mas nós temos o refúgio no Senhor. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. A terra se transtorne, né? Imagina um terremoto forte, a terra onde você está pisando começar a tremer. Já tiveram a experiência de passar por um terremoto? Não é bom não. Lá na Califórnia tem essas manias, né? E realmente eu lembro um dia que estávamos estudando na biblioteca e de repente ouvi um barulho no andar superior da biblioteca, como se fosse muita gente correndo. Não tem ninguém correndo, não pode correr aqui dentro. E fiquei lá tranquilo, os vidros babalaram. Daqui a pouco a ligação: você viu o terremoto? Não, nem sabia que era um terremoto, mas agora eu estou com medo. E saí também do prédio com medo dele cair por cima de mim. Foi um desespero na vizinhança. O pessoal realmente, não vou dizer o nome, mas eu tinha alguém perto de mim que ficou sem dormir à noite com medo. Terremoto, juntou o passaporte, os documentos, vamos deixar tudo aqui, uma malazinha pronta, qualquer coisa a gente sai correndo. Não, tenha calma, vamos dormir. Não dá para dormir, não, tá balançando, tá balançando não. Se bem que para mim balançar ou não, eu faço é dormir mais, né? Mas nem todo mundo é assim. Mas é assustador realmente, porque se há uma coisa firme, é a terra debaixo dos nossos pés. Quando você está pisando e a terra treme, né, como nós dizemos, falta terra nos pés, e aí você não tem firmeza. E o salmista diz aqui: ainda que a terra se transtorne e os montes, que são símbolos de firmeza, se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Notam que há uma gradação aqui. Começa com uma coisa, depois outra, depois o mar todo, os montes estão tremendo. Vai parar onde tudo isso? Vai parar no próximo versículo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha a diferença.
daquele mar agitado, dos montes se abalando, da terra tremendo. E essa cena do verso 4, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você sai de uma cena de agitação para uma cena de absoluta calma, né? Um rio tranquilo. Porque acabaram as provações? Não, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos de quem mais, irmãos, para ter paz? O Senhor dos exércitos está conosco. Você crê nisso? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A quem temeremos? Deus é a fortaleza da minha vida. O que me poderá fazer o homem? Lembra o Salmo 27? Nós temos do nosso lado o Criador do universo. Nós temos refúgio no próprio Deus. Por isso que nós temos estudado na EBD, vamos terminar ainda na próxima, que o desespero é uma forma de pecado. Porque quando eu me desespero, eu perdi toda a esperança. Eu estou dizendo que Deus não é meu refúgio. Eu estou dizendo que a rocha em que eu me apoiava não existe mais. Então eu fico desesperado, desesperançado. Quando Deus é o nosso refúgio, teremos lutas sim, mas a esperança nunca morre. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o Senhor dos exércitos que está conosco. Verso 8, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quando falamos em guerra, pensamos no Oriente Médio, pensamos no Estado Islâmico, pensamos no avanço do islamismo, pensamos em tudo o que pode acontecer. E o salmista diz: não, o nosso capitão, ele acaba com a guerra até os confins da terra. Deixa o Estado Islâmico brigar, se matar. Quem está no controle das nações é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Eles não têm exército. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, não sobra nada para os homens. Aquietai-vos, verso 10, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se alguém aqui está sem paz, escute o que Deus está dizendo: aquietai-vos. Se está ansioso, se está preocupado, se não consegue viver cada dia, se está antecipando os temores de amanhã, se não consegue descansar, como o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos refúgio no Senhor, irmãos. Nós não precisamos nos desesperar. Amém? Paz, amor, alegria, paz. Depois, longanimidade, que é paciência, né? Longanimidade. Pessoa que, nós falamos do iracundo que tem o pavio curto. O longânimo tem o pavio longo, a própria palavra já diz, né? Longanimidade, né? É alguém que sempre tem muita largueza, é alguém que não se exaspera, é alguém que consegue esperar a ação de Deus, é alguém que não se vinga com as próprias mãos. Ele é longânimo. Depois, benignidade, que fala de benevolência. Depois, bondade. Depois, fidelidade, que é a ideia de confiança, lealdade. Depois, mansidão, gentileza, moderação. Talvez uma palavra comum: educação. Às vezes nem educação nós temos, né? Pessoas que são tão ásperas.
tão grosseiras, tão indelicadas. Pessoas controladas pelo Espírito Santo não são mal educadas, não são indelicadas, não são ásperas, são mansas, são reconhecidas pela sua suavidade. Aspereza, dureza é obra da carne, não é obra do Espírito Santo. Depois, domínio próprio, que fala de autocontrole, disciplina, capacidade de domar a si mesmo diante de todas as tentações. E o verso 24 diz que o fruto, que o Espírito Santo vai produzir esse fruto da justiça em nós, pela vitória da nossa união com Cristo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não quer dizer que a carne não existe, não quer dizer que nós não seremos tentados, que as paixões não virão de vez em quando, mas quer dizer que nós já temos uma contenção para essa natureza pecaminosa. E essa contenção é a cruz de Jesus Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Como Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa união vital e plena com o Salvador é o que nos dá vitória. A derrota está sempre perto quando nos distanciamos do Senhor e passamos a viver cumprindo apenas normas religiosas externas e humanas. Meus irmãos, quando o Espírito nos controla, nós poderemos conseguir vitória sobre a carne. Não é uma boa notícia? Quando o Espírito de Deus nos controla. A minha pergunta é: quem tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito de Deus? Quantos crentes em Cristo precisam pedir para o Espírito vir para eles? Quantos? Precisam? Não, porque todo salvo em Cristo é selado com o Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo, a segurança da sua salvação, Efésios 1,13 diz, é o selo do Espírito. Nós não precisamos orar que o Espírito venha sobre nós, ele já está habitando em nós. O que nós precisamos é permitir que ele nos controle, que ele nos dirija. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Mas nós temos sim o Espírito Santo, se de fato somos crentes em Cristo, e por isso temos poder para vencer a carne. Não temos que cair no carnaval, não temos que ceder aos atrativos do mundo. Nós podemos olhar, e às vezes é tão estranho, porque as coisas que são tão atraentes para o mundo, a gente olha assim e diz, como é que alguém é tão atraído por isso que na verdade eu tenho aversão, né? Algo que a gente tem aversão, parece que o mundo abraça, e são coisas tão insensatas que a gente nem consegue compreender como é que alguém gosta e se entrega a determinadas coisas, absolutamente loucas, insanas. Nós temos aversão porque o Espírito de Deus habita em nós. Um dia nós não tínhamos, e quando nós olhamos o mundo se entregando a todo tipo de pecado, irmãos, lembre-se, se não fosse pela graça de Deus, nós também estaríamos assim. Há dentro de nós o potencial para toda maldade que você testemunhar nesse mundo. Se não fosse pelo Espírito do Senhor, a regeneração, a nova natureza, nós também estaríamos entregues à iniquidade. Estaríamos sim. É a graça do Senhor, o Espírito de Deus agindo em nós, que nos dá poder para vencer o pecado. Mas lembremos que esse controle não vem por meios místicos. Como é que o Espírito Santo vai me controlar? Vou passar uma noite de jejum, orando, pedindo que Ele venha para me controlar? Alguns pensam assim, e se eu continuo em pecado, então a culpa é do Espírito Santo que não veio me controlar, a culpa é sua, que está mistificando o que a Bíblia ensina claramente. Como é que o Espírito Santo controla uma pessoa para que ela vença a sua carne? Não tem segredo. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, Jesus diz. Então ele usa a verdade, não tem outro meio. Quer que o Espírito Santo controle a sua vida? Leia e medite na palavra de Deus.
que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ele vai usar a Escritura. Não existe segredo e misticismo. Quer que o Espírito Santo controle a sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer que o Espírito Santo controle a sua vida? Conheça Cristo, ame a Cristo, adore ao Senhor acima de tudo, submeta-se a Ele. O Espírito não veio para trazer a atenção para si mesmo, ele conduz o pecador para o Filho de Deus. O seu papel é nos levar aos pés de Cristo, nos fazer reconhecer a glória do Filho de Deus. Ame a Jesus, conheça Jesus, obedeça a Jesus. O Espírito vai controlar a sua vida dessa maneira. O Espírito age por meio da oração. Ore ao Senhor, dedique momentos especiais de oração. Como tem sido a sua vida de oração? A oração não é fácil, eu sei disso, mas é um dever, e é um alívio para a nossa alma, e é um meio de vitórias. Todos nós podemos orar ao Senhor. Se há uma maneira ou um momento em que o Espírito Santo age na vida de um crente, é quando ele está orando. Lembra, Romanos 8, Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo nos auxilia enquanto nós estamos orando. Ore ao Senhor, o Espírito de Deus vai agir. O Espírito de Deus age em nós, nos inserindo no corpo de Cristo, nos fazendo membros ativos. Quer que o Espírito Santo controle a sua vida? Ame a igreja de Cristo. Seja parte ativa no corpo do Senhor. Sirva com os dons que você tem. Seja parte desse corpo ligado à cabeça que é Cristo. O Espírito Santo não age nem santifica ninguém à parte da obra que Ele faz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe santidade se nós desprezamos a igreja do Senhor. Talvez alguém aqui entre nós esteja desanimado porque tem caído no pecado e não está vendo meios de vencer. Se for o seu caso, lembre-se disso. Recobre o seu ânimo. Se você é um crente, você não precisa viver derrotado, desanimado e achar que nunca vai vencer o pecado. Anime-se, o Espírito Santo nos ajuda e Ele vai lhe ajudar a vencer o pecado. Encha-se do Espírito, busque pela palavra, adore a Cristo, determine-se sair daqui e dedicar alguns momentos sobre os seus joelhos em oração. Feche a sua porta e clame ao Senhor. O Espírito Santo vai agir, vai lhe dar poder para vencer o pecado. Não existe poder maior do que o poder do Espírito de Deus na vida de um crente. Ele nos ajuda, meus irmãos. Nós podemos vencer o pecado, podemos nos erguer e ter vidas vitoriosas. Lembremos que o Espírito é o selo da nossa redenção. Todos os salvos são habitados por Ele, e todos já tiveram a oportunidade de passar pelo milagre da regeneração. E todos os salvos já têm visto o grande milagre da mudança que o Espírito Santo fez e faz em muitas vidas. Há pessoas que vivem atrás de milagres, igrejas que vivem tentando promover campanhas de milagres, de sinais e prodígios. Não existe maior milagre do que a mudança de um coração de um pecador. Alguém que odiava o Senhor, que de repente ama Cristo. Alguém que estava escravizado nesse mundo, de repente vira as costas para o mundo e diz: eu quero seguir ao Senhor. Não existe milagre maior do que a salvação de um pecador, porque a mudança de natureza. Quem é que pode mudar a natureza de uma pessoa? Quem é que pode mudar um coração? Quem é que pode mudar o gosto? Como é que explica isso? Algo que antes trazia prazer, hoje traz aversão. Quem mudou essa cabeça? Quem mudou esse desejo? Só Deus pode fazer isso. Isso é o maior milagre que existe. E Ele faz. Ele é capaz de fazer. Ele é poderoso para mudar mentes, coração, arrancar de nós o ímpeto do pecado e aniquilar os desejos da carne. O Espírito de Deus pode nos dar a vitória. Isso é verdade, irmãos. Cada vez que alguém se entrega a Cristo, nós podemos ver o milagre operado pelo Espírito.
Muitos testemunhos, como eu digo, a salvação de uma pessoa é o testemunho do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem regenera. Muitos testemunhos. Lembro de uma irmã, uma igreja onde pastoreei, a primeira igreja em Juazeiro, testemunho dela, como o Senhor a converteu já com uma certa idade. Ela vinha no ônibus, pegou um ônibus no meio do caminho retornando para Juazeiro. Coincidentemente ia uma serva do Senhor, uma tia minha, nesse ônibus, e ela sentou do lado dela. Só que era o tempo que entrava no ônibus fumando, né? Imagina. E a minha tia também não tinha muita paciência. Na hora que a senhora sentou do lado dela, ela virou a cara e fez assim. E a mulher ficou curiosa. Por que essa mulher virou a cara porque eu estou fumando? E com isso começou uma conversa. Com isso ela foi evangelizada na viagem. E com isso, em poucos dias, ela entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Até hoje serve fielmente ao Senhor. E ela me dizia: pastor, eu não consigo entender, porque desde aquele dia eu é que fiquei sem aguentar o cheiro do cigarro. E olha que eu fumei muito. Meu irmão, como é isso? Foi para alguma clínica de recuperação? Não, foi não. Teve crise de abstinência, ficou louca? Não, foi não. O Espírito do Senhor transformou o corpo da pessoa. É incrível isso, irmãos. Não tem remédio no mundo que faça isso. Deus faz. O Espírito do Senhor faz. Se querem ler um testemunho espetacular, tem um livro chamado De Traficante de Escravo a Pregador do Evangelho. Traficante de escravo a pregador do Evangelho. A história de um homem, de um perverso pecador, que chegou a vender gente. Um homem depravado, que vivia embriaguez, em todo tipo de pecado que você possa imaginar. Andou às portas da morte várias vezes. Até que um dia, numa das suas viagens, numa tempestade, quase afundando, ele lembrou do Evangelho que ele ouviu quando era criança pela sua mãe. Pediu misericórdia ao Senhor. E o Senhor salvou. E de traficante de escravo, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Convertido, escreveu dezenas de hinos, sempre exaltando a graça do Senhor. O Espírito Santo nos transforma. Não se desanime. O Espírito de Deus pode mudar a sua vida. Pergunta é: você quer que Ele haja na sua vida? Você gostaria que Ele fizesse no seu coração as mudanças que são necessárias para vencer o pecado? Você está pronto a se submeter à Escritura? Se estiver, você será um vitorioso. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos relembrou essa maravilhosa notícia. Não precisamos viver sob o domínio do pecado. O Senhor já nos libertou, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu o seu Santo Espírito para nos iluminar, ensinar, corrigir e santificar. Que nós andemos no Espírito, para que jamais venhamos a satisfazer os desejos pervertidos da nossa carne. Visita, Senhor, todos aqueles que aqui estão, talvez lutando contra pecados escravizadores, talvez até já tendo desistido de lutar contra o pecado porque não veem esperança de vitória. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os seus olhos para a verdade e que essas pessoas saiam daqui com um novo ânimo, sabendo que se dependerem do Teu Espírito, se viverem aos Teus pés em oração, se conhecerem a Cristo e amarem ao Senhor por meio da Sua palavra, eles terão poder para vencer o pecado. Abençoa, Senhor, e dá vitória ao Teu povo. Em nome de Cristo. Amém.